Estamos de volta porque a graça do Senhor nos concedeu. Nós estamos apresentando Fé Perfeita aqui pela sua TV Fé Perfeita, que está 24 horas no ar, propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Acesse o nosso site www.feperfeita.org.br. Aqui por esta emissora de televisão, que abre as portas para que o Evangelho chegue até você, nós damos a você a oportunidade, agradecemos pela sua audiência, de conhecer o que é verdadeiro. Hoje, no nosso programa, nós vamos ler São Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos que estão nos acompanhando. E como foi falado no programa anterior, Pastor César, a respeito do batismo, nós falávamos a respeito da validade do batismo. Tivemos aí recentemente grandes eventos com batismos ali realizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que fica a situação dessas pessoas que foram batizadas nos títulos? Irmão João, eu afirmei no programa passado que se uma pessoa comprasse um terreno e fosse escriturar, dizendo, olha, até usei o exemplo, compra um terreno aí na Avenida Esperança, na quadra B, no lote 5 aí, e chegue lá no cartório e diz, vim passar a escritura desse terreno, em nome do meu pai e do meu filho. Olha, o dono do cartório, o escriturário, vai dizer, mas qual é o nome do teu pai e o nome do teu filho? Então, precisa-se um nome. Se aquele homem lavrasse a escritura e dissesse, escritura do lote da Avenida Esperança, na quadra B, lote 5, até desse a localização, em nome do pai e do filho, aquela escritura não teria valor. Então, o fato é o mesmo. Quando se tem um batismo apenas repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, coisa que os apóstolos não fizeram. E que se nós fizermos, nós vamos ter e vamos ser aqueles que propiciam a oportunidade da Bíblia ter um choque. Por quê? Porque os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus. Agora veja que Senhor Jesus é um nome, Jesus é um nome, mas Pai não é nome. Eu sou Pai, eu sou Filho, eu tenho um Espírito, mas eu tenho um nome, meu nome é César. Deus, da mesma maneira, se manifestou como Pai, como Filho, e Ele é o grande Espírito Santo. Mas qual é o nome? Em Isaías 52, verso 6, está escrito, o meu povo saberá o meu nome. Veja só que é uma promessa. E então você nota que no Antigo Testamento, Deus, quando apareceu a Moisés, Moisés perguntou pelo nome dele, ele disse, eu sou o que sou. Mas quando ele falou através de Isaías, ele disse, eu vou fazer o povo conhecer o meu nome. Quando Jesus veio, ele fez esta afirmação, eu vim em nome de meu Pai. Qual foi o nome que ele veio? Depois Jesus disse, Pai, eu os fiz conhecer o teu nome. Qual foi o nome que Jesus fez o povo conhecer? Não foi a palavra Pai, mas é o nome que ele fez conhecer. Então, se você perceber, São Lucas 24 é a mesma escritura de São Mateus 28. E em Lucas 24 diz, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E em São Lucas 24, a Bíblia disse que então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Se Deus não abrir o seu entendimento, eu vou bater num ferro frio. Você não vai entender.
Você vai ler São Mateus 28, diz aqui para se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai abrir a sua Bíblia em Atos 2,38 e você vai ver os apóstolos que receberam a ordem batizando em nome de Jesus Cristo. Agora eu pergunto, olha, irmão João, há muitos pregadores que, porque não têm argumento, e apelam para a ignorância de dizer, Pedro errou. Mas escuta, não foi Pedro no dia de Pentecostes. Porque a Bíblia é clara em dizer, se você olhar a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, está dizendo que fizeram a pergunta a Pedro e aos demais apóstolos. Então Mateus estava lá também. Mateus que escreveu que devia ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Pedro dissesse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, aí Mateus batesse, opa, peraí, Pedro, Jesus disse que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso não ocorreu. Isso não aconteceu, porque Mateus também sabia que não era repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, que era usar o nome. Agora, eu vou dizer para você, porque, como eu disse no programa anterior, Jesus teve a grandeza de se humilhar e vir ser batizado para cumprir uma ordem, uma ordenança que ele houvera tipificado no Antigo Testamento, tanto para o cordeiro como para o sacerdócio. Agora você para aqui e preste atenção. Ora, como estes pastores que estão batizando as pessoas, levando para as águas, eu também, na minha juventude, fui levado para as águas através de um ministério de um pastor. E ele me levou às águas. Eu tinha 14, 15 anos. Ele disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E me mergulhou. Eu saí pensando que tinha sido batizado. Mas, mais tarde, compreendi que aquele batismo não tinha validade. Por quê? Porque não tinha um nome. Quem me batizou ficou me devendo o nome. Como é que eu posso dizer que eu sou herdeiro, porque meu nome é César Augusto Rocha Ferreira, e como é que eu posso dizer que eu sou herdeiro se eu não tenho o nome do meu pai? Como é que eu vou herdar do meu pai se eu não tenho o nome do meu pai? A Bíblia diz que toda a família, nos céus e na terra, toma este nome. E a Bíblia diz que só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, o que me impressiona é o seguinte, irmão João. É que as pessoas querem ser salvas sem ter o nome do Senhor invocado na vida delas. Sem receber o nome do Senhor no seu batismo. Essa é a escritura da garantia da herança. As pessoas querem orar em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, mas se você chamá-las para ser batizado, não é no meu nome, não, porque meu nome é podre. O nome de qualquer homem não vale nada. Mas quando você chama uma pessoa para ser batizada em nome do Senhor Jesus, é a mesma coisa, parece que você está oferecendo capeta para elas. Isso é heresia. Será que Jesus é heresia? Agora preste atenção. Se não existe nenhum relato bíblico mostrando que nunca houve um batismo realizado pelos apóstolos dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, nem os 3.000 que se converteram no dia de Pentecostes, nem os 5.000 que vieram depois, nem o Cornélio, nem os moradores de Samaria, nem os que estavam em Éfeso, nenhum deles recebeu o batismo usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todos eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí eu confronto todos os batismos da Bíblia com o batismo que eu recebi, que está aqui usando as palavras, repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Será que não dá para desconfiar que a Bíblia é a verdade e que quem me batizou estava enganado? Qual é o problema? Então vamos buscar a origem do problema. O problema gera-se do fato de que os registros bíblicos e históricos,
é que a igreja, em seus primórdios dias, batizavam usando o nome de Jesus Cristo. Porque isto era nome e não títulos. Segundo, com o passar dos anos no século IV, a igreja se casou com o Estado. Constantino introduziu o paganismo ao cristianismo. E aí então se criou uma doutrina que nunca foi relacionada na Bíblia, chamada Trindade. Para se criar a Trindade, precisava de algum apoio. Então o que fizeram? Tomaram as expressões Pai, Filho e Espírito Santo e disse: este é o batismo na fé trinitariana. E se você quiser pensar que é diferente, eu aconselho as pessoas a irem na edição paulina, comprar um livro chamado O que é Ecumenismo, e neste livro, na página 19 e 20, desse livro publicado pela CNBB, está registrado que a Igreja Católica reconhece o batismo das igrejas Assembleia, Adventista, Deus é Amor, porque elas batizam na fé trinitariana e batizam da mesma maneira que a Igreja Católica batiza. A Igreja Católica é a origem, é o berço, é a mãe das igrejas evangélicas. Então, quando eles mudaram a forma batismal para dar sustentação à fé trinitariana, você acompanha os registros históricos. Lá no século XVI, um sacerdote que estava cansado de ver as falcatruas da igreja, os adultérios dos papas, não é? A comercialização da fé. Aí ele estava cansado de tudo aquilo e sabe o que ele fez? Então ele protestou contra a igreja. Mas ele não queria dividir a igreja. Ele queria reformar a igreja. E a igreja o expulsou. O Papa o excomungou e mandou embora. Aí nasceu um cisma, uma facção chamada protestantismo. Como ele não tinha e não era comissionado para restaurar nada, o que aconteceu? Ele criou um segmento do catolicismo chamado protestantismo, que é o segmento evangélico hoje. Mas a fé é católica. A fé não é apostólica, é a fé católica. Apesar da igreja dizer Igreja Católica Apostólica Romana, está dizendo que é de Roma. Mas a fé que nasceu no dia de Pentecostes em Jerusalém, não. Esta nunca propagou o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Esta batizou em nome do Senhor Jesus. Agora, para um pouquinho. Você quer ficar com a Bíblia ou com a tradição? É uma decisão muito tua. Se você quer seguir a igreja, então escute esse testemunho. Um irmão que estava assistindo, ouvindo estas explicações, foi ao seu pastor e perguntou ao seu pastor: escuta, pastor, o batismo em nome do Senhor Jesus é bíblico? Se o seu pastor tiver critério e for verdadeiro, ele não pode anular Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,47, Atos 19, verso 5. Ele disse, lógico, o batismo em nome do Senhor Jesus era verdadeiro. Ele disse, a igreja batizou nos primeiros dias em nome de Jesus porque queria propagar o nome de Jesus. E por que você quer propagar hoje? Propagar uma fé que não existe na Bíblia, uma trindade? Essa palavra não está nas Escrituras. Isto exprime, diz o dicionário Aurélio, uma divindade tríplice do paganismo. Leia aí no dicionário Aurélio se não está assim. Agora veja, esse pastor disse, não, na verdade o batismo em nome do Senhor Jesus é bíblico. E o irmão perguntou, mas então por que a nossa igreja não batiza assim? Disse, porque faz mais de 400 anos que a nossa igreja segue esta tradição batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, a igreja vale mais do que a Bíblia? A tradição vale mais do que a palavra de Deus? Não é a tradição que Jesus disse que torna sem valor as Escrituras? É isso que você está vendo. Este é o quadro. Então eu volto aqui. Quando eu
ainda adolescente, ali na juventude, entendi que eu não tinha sido batizado conforme a Bíblia, eu tive a humildade de procurar um pastor e dizer: me batize conforme as Escrituras, porque quem me batizou ficou me devendo o nome. Agora, a pergunta é, irmão João, será que por que esses líderes não tomam uma decisão dessa? Não é falta de humildade? Não é saber que estão errados e que continuam a propagar o erro para as pessoas? Isto é a coisa que nos intriga. Quer dizer, se o fulano de tal aí que tem um programa na televisão, se o seu pastor não é, tomasse uma decisão e dissesse: não é bíblico você ia se batizar, olha a Bíblia, não é o seu pastor, não é a sua igreja, é o que diz a palavra. Se você estiver fora da palavra, seu pastor não te põe no arrebatamento, sua igreja não te põe no céu, sua igreja não pode te dar salvação. A salvação vem por uma crença na palavra. Fora da Bíblia, meu amigo telespectador, é tudo engano, é tudo falso, é tudo trama de Satanás, é tudo areia movediça. E eu estou aqui usando este tempo da maneira mais clara possível para poder trazer a você o conhecimento de que só existe uma maneira correta para ser batizada. E esta é o modelo daqueles que receberam a ordem. Foram os discípulos que receberam a ordem, foram os discípulos que executaram a ordem. A ordem está em São Mateus 28, 19. A execução da ordem está em Atos 2, 38, Atos 8, 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, 5. E você ainda pode seguir para 1 Coríntios, capítulo 1 e Romanos, capítulo 6. Então, este é o padrão. Fora do padrão, se você foi batizado, ou seja, pensou que foi batizado, você entrou nas águas seco e saiu molhado. Mas quem te levou nas águas ainda precisa te dar o nome, que está acima de todos os nomes, acima do nome do seu pastor, da sua igreja ou dos seus próprios pensamentos. É o nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendendo agora melhor a validade do batismo, em ter um batismo realmente válido de acordo com as Escrituras, quais seriam as outras etapas que um cristão ele vai passar após ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Olha, a Bíblia mostra que o mesmo critério que Deus usa para restaurar a terra é o mesmo critério que Deus usa para restaurar o homem. Se você pegar no Velho Testamento, quando o mundo estava numa forma pecaminosa, e Deus veio e propôs destruir o mundo através das águas do dilúvio. Veja, ele cobriu a terra com as águas, aí ele está falando de batismo nas águas. Mas o batismo do dilúvio não extirpou o pecado da terra. Você vai ver que depois do dilúvio o pecado se manifesta. Então, aí está que o pecado não é extirpado da vida das pessoas simplesmente porque elas foram às águas e são batizadas, ainda que seja da maneira correta em nome de Jesus Cristo. Haverá necessidade de dar um passo adiante. E esta é a razão porque você vê muitas pessoas que são batizadas e a vida não muda. Aí Deus caminhou com os profetas, ali depois de Noé, veio Abraão, veio a nação, mas lá na frente a terra sofreu um outro batismo. E este batismo foi o batismo de sangue, quando o próprio Deus derramou seu sangue para nos santificar. Então, você tem uma segunda etapa. E nós sabemos que a terra só será purificada completamente quando ela receber um terceiro batismo, que é o batismo de fogo, Malaquias capítulo 4, onde não vai ficar nem raiz nem ramo. Aí extermina-se o pecado para sempre.
Nós todos sabemos que a terra está reservada como um tesouro para ser queimada. Não é verdade assim? Isso mesmo. Muito bem. Então, este é a terra. O homem é produto da terra. Então, Deus, da mesma maneira que ele vai redimir a terra, ele vem redimir o homem. Então, o homem, através do seu arrependimento, dos seus pecados, ele é batizado em nome de Jesus Cristo. Primeiro, ele é santificado, a segunda etapa, com o sangue do Senhor. Não é suficiente você ser batizado, mas você agora precisa ser santificado. E isto é a Bíblia que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta ir para a igreja e dizer eu te louvo, e a vida contar uma outra história. Depois você tem um terceiro passo, porque a santificação ainda carrega uma coisa muito mais séria e muito mais perigosa. Jesus, falando sobre a santificação, disse: o espírito imundo sai de um homem, vai e anda por lugares áridos, não achando onde pousar, volta. Achando a casa vazia e limpa, quer dizer, santificada. Ele traz consigo 7 espíritos piores, e o último estado é pior do que o primeiro. E esta é a razão porque muitas pessoas vão caminhando na fé e até chegam a este momento, sabe? Mas não completam a obra. E a porta fica aberta e elas se tornam prisioneiras de velhos espíritos, agora dentro das igrejas. E você pode pregar e mostrar o que quiser, elas nunca cederão. Por isso Jesus disse que o último estado era pior do que o primeiro. É mais fácil, talvez, você pregar para uma prostituta e para um bêbado, que sabe que está miseravelmente condenado, do que você mostrar as coisas que nós estamos mostrando para os evangélicos. Eles não mudam. O último estado é muito pior, porque a religião cauterizou a consciência. Agora, o último batismo da terra é fogo. E o último batismo que o cristão recebe é o batismo com Espírito Santo. Aí sim. Escutem bem, batismo com Espírito Santo não é a sensação, a emoção, o arrepio, o cair, o marchar, o rolar, o falar em línguas. Isto não é evidência de que um homem recebeu o Espírito Santo. Todas estas coisas, nunca você as encontrará relacionadas com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele vem acompanhado de uma outra série de coisas, que é uma vida correta. Ei, irmão João, fé genuína na palavra. Pode mudar, pode passar o tempo, pode aparecer novas propostas e novas ideias, e televisão, e modas, e costumes mudarem, mas ele sempre será dirigido pela palavra. Essa é a prova do Espírito Santo na vida da pessoa. O Espírito Santo vem para nos guiar na verdade. Segundo, ele terá uma vida, o que ele crê será refletido através dos seus atos. Terceiro, ele será tão cheio de gozo que o mundo desapareceu para ele, e sua esperança é em Deus e nas coisas de Deus. Sua alegria é na lei do Senhor. E o quarto, ele nunca vai conformar com este mundo e com as abominações deste mundo. Então, aí nós começamos. E aí você entende o que é que acompanha a vida de uma pessoa depois que ela é batizada. Então vem santificação e vem o preenchimento do Espírito Santo. E aí então você está vivendo com Cristo e Cristo vivendo em você. E você em Deus, e Deus em você, e o mundo morreu para você. Eu espero que isso tenha respondido. Nós estamos em cima do horário já. E tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Não, apenas esse esclarecimento. Nós vimos aqui que o batismo, então, é uma porta e a âncora para que a pessoa não pense que logo após ser batizada ela pensa que já está salva, que já está tudo bem. Então, ela deve continuar até receber o Espírito Santo. É assim como o senhor explicou? Sim. E a fé cristã, ela é uma caminhada. Você nunca para. E mesmo você tendo o Espírito Santo, você está buscando mais de Deus a cada dia. É só ler a parábola lá de São Mateus 25,
que é uma necessidade contínua de colocar azeite na lamparina, de manter isto alimentado. A fé, ela é alimentada todo dia e nós vamos crescendo, é de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos à glória. Então, o desejo de um verdadeiro cristão é ser cheio do Espírito Santo, é ter um conhecimento, como diz o profeta Amós, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada dia você quer ter uma aproximação a mais de Deus, e eu vou dizer uma coisa para você, e para você, telespectador que está em casa e no seu trabalho, que está nos assistindo, que a vida cristã, a fé cristã, ela é progressiva. E a Bíblia é uma fonte inesgotável. E o que é mais glorioso, você não vai entender a Bíblia através de teologia, através de filosofia, senão através da revelação do Espírito Santo. Teólogos e mestres e doutores e filósofos só enrolam e atrapalham. Mas o Espírito Santo vem a você para abrir o seu entendimento. E o próprio Espírito Santo deu a nós a esperança de que nesta hora tardia que nós vivemos, Deus mandaria um profeta para fazer conhecido todos os mistérios da Bíblia Sagrada. Eu agora convido você para orar e examinar estas coisas, e no final do programa o irmão João vai dar o nosso endereço para você solicitar estes estudos que nós te enviaremos gratuitamente. Vamos orar? Pai, eu peço que o Senhor ajude, que o Senhor ilumine, que o Senhor esclareça e que o Senhor abençoe estas pessoas com a bênção da revelação da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, as demais coisas sejam acompanhadas agora destas bênçãos principais que é a salvação. Cura, libertação, salvação, solução de problemas, tudo está nas Tuas mãos. Eu peço por eles e para eles estas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que nos acompanham mais uma vez neste programa, e aqui nós iremos deixar os nossos contatos para que você possa solicitar gratuitamente CDs, DVDs e literaturas para o seu enriquecimento espiritual. Você pode ligar gratuitamente para 0800 722 7360 e solicitar o estudo que nós iremos enviar para a sua residência gratuitamente. Você também pode escrever-nos para o nosso e-mail feperfeita@gmail.com ou nos enviar uma carta para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba. Você também pode nos acompanhar nos cultos ao vivo todas as terças e quintas-feiras a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã, através do site www.feperfeita.org.br, onde a TV Fé Perfeita faz essas transmissões, e te convido também a assistir 24 horas. Nós temos cultos, programas, tantas outras atrações ali em vídeo para que você possa acompanhar 24 horas a sua TV Fé Perfeita no site www.feperfeita.org.br. Até o nosso próximo programa. O Senhor Jesus Cristo te abençoe.